que antes de vir para cá, eu tomei o cuidado de pedir autorização formal para o presidente do meu tribunal, porque esse tema e esses temas que a gente vai tratar aqui de forma bem singela, mas para a gente despertar mais a curiosidade e a participação e engajamento de vocês, né? Ele gera muitos debates acalorados, né? E paixões, preconceitos, ranços, medos. Então, é uma questão que a gente precisa realmente ter o debate que é necessário e também a gente discutir isso porque a gente chegou numa questão que é inexorável. Né? Tecnologia, todas essas questões são inexoráveis. Vou fazer só 2 recortes aqui, já me apresentaram e tal, mas para até vincular um pouco da fala que eu vou fazer aqui com o meu papel, né? Sou magistrado há 18 anos, mas não só por eu ser magistrado, eu estou hoje, já fui diretor da Escola da Magistratura lá de Goiás, e hoje eu estou na coordenação do grupo de inteligência artificial lá da nossa escola judicial. E também estou no grupo de trabalho do CNJ, que a presidência designou, para tratar de execuções fiscais, questões complexas de execuções fiscais e uma recente resolução do CNJ aí do valor de alçada. E não é diferente lá na magistratura, né? E eu vou tocar nos assuntos aqui, mas só tangenciando a inteligência artificial. Recentemente nós levamos uns professores da USP lá, fizemos um webinar, fizemos um workshop. Nem 5% da classe participou, efetivamente, até porque não tinha vaga para todo mundo, mas a gente ainda está num misto de encantamento com aversão, com medo. E está chegando, né? Eu vou tratar aqui um pouco, até o próprio ChatGPT, muita gente não sabe nem se é para passar no cabelo, se é de comer, o que é, mas eu converso com advogados, amigos meus lá em Goiás, e eles falam, André, eu uso o ChatGPT, fazia um contrato que eu demorava 5 dias para fazer toda a formatação, hoje eu faço ele em 24 minutos. Eu tenho um trabalho de corrigir. Eu diminuí a minha equipe. Tem muitas coisas que ainda estão sendo tratadas. O próprio ministro Barroso, né, fez um pedido aí para as grandes Big Techs para poder entregar alguns produtos, porque quando você dá um prompt no ChatGPT, ele vem com toda a base de dados do Google. E isso é até um dos motivos por que a IA, eu vou falar um pouco disso bem rápido, por que a IA tem os resultados que tem hoje e no passado a gente não via isso. E aí, pegando todos os dados do Google, a gente tem muitas situações ainda que são incipientes, que é a própria alucinação, como teve o caso recente de um colega, não sei nem qual estado que era, também não vem ao caso, é só para ilustrar para vocês, que deu uma sentença, aí foi atribuído ao estagiário, né, como sempre, e o ChatGPT alucinou e pegou a jurisprudência de 2 tribunais diferentes e criou uma jurisprudência nova que não existia. Mas no meu caso, por exemplo, eu tinha, quando eu cheguei na vara que eu estou hoje, que é de execução fiscal, 33 mil processos. E era 180 mil antes, hein? Antes, quando criaram a vara. Hoje, já baixaram, dividiram, se lembrarem, eu cheguei com 33 mil processos, hoje nós estamos com 20.400. E como que em sã consciência tem lá uma equipe de estagiários, voluntários, assessores, secretários, residente jurídico, que a gente tenta dar dinamicidade para poder acelerar, ele tem uma minuta que ele fez com os modelos que a gente passou. A gente passa um olho para ver a coerência do tema. Mas eu não tenho condição de entrar em cada jurisprudência e conferir a emenda, a data de publicação, se cada excerto da jurisprudência é fidedigno por cada site do tribunal ou não. Então, passou batido. E o juiz, na premência do CNJ, corredorias de produção, assina. E aí sai essa situação. Então, o que se está tentando fazer em vários sistemas hoje em dia é justamente dar uma conotação de mais definição da gente criar um banco de dados próprios do judiciário
para que a gente possa, por exemplo, fazer uma pesquisa jurisprudencial só do judiciário. Vamos lá. Eu até falei com o pessoal da organização. Nessa esteira de ideias, nós precisamos debater esses temas. E de que nós estamos falando? Nós estamos falando de agente de inteligência e execução. Estamos falando da carreira de vocês, da salvaguarda da carreira de vocês, da valorização da carreira de forma nacional, e até tem os projetos de leis que vocês devem acompanhar, a maioria dos sindicatos, né, que estão tentando introduzir alguns dispositivos no próprio CPC para que isso permita uma vinculabilidade formal federal e que isso traga a necessária legitimação e resguardo para vocês na atividade, que muitos falam, né, que já está regulamentado de forma bem genérica. E o oficial de justiça, como o pessoal já deve ter falado aqui, né, já tem as atribuições colocadas lá. Então, várias corregedorias nacionais já têm alguns núcleos, e a gente tem isso de forma incipiente. E eu conversando até aqui no café, o que está faltando? Está faltando uma coordenação. Está faltando todo mundo acordar para aquilo ali, para a gente poder dar mais efetividade ao processo e, consequentemente, o interesse de todos, né? O interesse de vocês, a valorização do cargo, ser mais bem remunerado, mais reconhecido e não se tornar obsoleto. Então, nós passamos aqui, ó, a melhor forma, gente, da gente prever o futuro é criando. E a gente já está criando esse futuro no dia a dia. Nós temos aí alguns exemplos pinçados, mas que numa conversa que eu tive anteontem com oficiais dos TNTs, desde 2010, eles já têm esses projetos em funcionamento. 2010, 2012. E aí eu conversando até com o próprio presidente do meu tribunal. Ah, mas lá na Justiça do Trabalho a verba é federal. Então, o cumprimento é automático. Você vai direto nas empresas, e aí não tem problema. Então, nós vamos debater aí o que a gente pode fazer para isso ter a efetividade, mas pensando que cada um de vocês tem que se inserir nesse contexto. E a mesma discussão que a gente teve há pouco tempo atrás. Antes da pandemia, e eu me lembro até, quando eu entrei na carreira, eu cansei de fazer audiência. Enquanto eu estou fazendo audiência, estou dando despacho escrito aqui no rosto do processo. Ninguém cogita isso mais. E tiveram muitos que foram refratários ao PJE, ao PJD, ao ProJude, vários sistemas processuais, que hoje não tem por onde a gente correr mais. A gente tem que se adaptar ao sistema. Eu até passo baixo, né? Eu até tenho algumas dificuldades, às vezes, que o sistema está rodando, mas eu tenho que assinar um mandado de prisão, um alvará de soltura, custódia esse final de semana de plantão. Mas não adianta mais eu só assinar por escrito, porque a pessoa pode pegar o PDF daquela assinatura física que eu fiz, copiar e colar, e eu vi no sistema esses dias que o estagiário mesmo mostrou, eu fiquei estarrecido, que ele me pediu uma carta de recomendação para trabalhar em outro trabalho. Aí eu mandei o modelo, eu falei, faz igual a gente está fazendo aqui dos outros estagiários. Aí ele já me deu o modelo assinado. Eu falei, mas eu não assinei ainda. Não, doutor, mas tem um programinha aqui que já pega o copia e cola desse jeito do PDF aqui, já está do jeito. Então, qualquer decisão que eu der, está minha assinatura lá. Então, o que vale hoje é o registro digital. É o PNMP, é o seu. Né? É a busca que está no token. E isso a gente não tem como voltar atrás. Felizmente ou infelizmente. Agora, o felizmente é que também a gente criou uma forma de rastreabilidade, a gente criou uma forma de transparência, de controle, de aferição de produtividade e várias outras coisas que estão diretamente ligadas a isso. Né? Nós tivemos a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, a diferença da imprensa, quando disseminou o conhecimento. Depois tivemos outras revoluções, o Fordismo, veio o rádio, veio o computador, veio a televisão.
veio a internet, mas a inteligência artificial já era discutida desde 1950. Para quem não sabe. Tem até um filme, chama O Jogo da Imitação, não sei de quem você já viu, né? Que é a história do Alan Turing, que ele era um físico matemático que trabalhou para os aliados e dizem que ele conseguiu ajudar a derrotar os nazistas com os algoritmos que ele criou na época. E ele fez um estudo matemático na época, em 1950, com estudos seminais, que ele chamava de teste matemático, que aí por isso que está essa questão do jogo da imitação também, que ele tinha um algoritmo que testava para saber se você, como ser humano, se enganaria conversando com o algoritmo. Eram perguntas objetivas, sim ou não, mas é como a gente conversa hoje com chatbots aí no WhatsApp, né? E na época já existia esse medo, esse risco. E a inteligência artificial, então, foi sendo desenvolvida, mas ela não cresceu tanto até a década de 80, até o início de 90, mais ou menos. Foram feitos vários investimentos. Nós passamos aí por vários altos e baixos desses riscos, né, de futurologia. A maioria aqui tem uma idade mediana aí que lembra do próprio Exterminador do Futuro, que em 1984, e eu, criança, lembro de ir na locadora, pegar uma fita cassete para assistir o Exterminador do Futuro, diziam que em 1998 a Skynet ia vir para dominar o mundo, subjugar os humanos, tomar o poder, botar uma bomba aqui, explodir todo mundo. Passou 98, passou 2015 do De Volta ao Futuro e não aconteceu um monte de coisa que eram as previsões. Mas outras, sim. E por que a inteligência artificial já tomou a dimensão que a gente vê hoje em dia? Porque teve uma melhoria sensível da capacidade de processamento de dados, teve uma melhoria sensível dos dados coletados, porque depois que a internet foi disseminada, todo mundo colocou dados quase que infinitos no Google e na internet como um todo. Então, isso, com a Big Data, possibilitou que os experimentos de inteligência artificial fossem muito mais testados e dessem resultados. Diminuiu, assim, a gente pegou computadores aí, década de 70, gigantes, que eram mainframe aí, que tomavam um prédio, aos nossos celulares de hoje em dia, os smartphones, que têm a capacidade muito maior desses computadores. Todo mundo está cansado dessas coisas, né? Mas a perspectiva mudou demais hoje em dia, e depois desses últimos anos, e para o direito com mais incisividade ainda, porque a gente tinha a noção de que a gente iria ter robôs e máquinas fazendo os nossos trabalhos pesados, repetitivos, automatizados. Aí vem o ChatGPT da NVIDIA, que já passou o Google, já passou o Microsoft, IBM, tudo em questão patrimonial, porque criou uma IA generativa. Porque a partir de conceitos que você dá genéricos, com essa capacidade de processamento, ele cria uma coisa, cria uma coisa nova. E cada prompt que você dá em uma pergunta diferente, vem uma resposta nova, porque ele faz ele pega de forma randomizada, ele faz uma varredura em todo o banco de dados e traz uma nova perspectiva. E se você, né, tiver curiosidade de testar, você faz um texto, agora eu quero que você traduza para o alemão. Agora eu quero que você reduza da linguagem simples do CNJ. Agora eu quero que você faça em tópico. Agora você resuma esse processo judicial. Então, muitas coisas que, por exemplo, o advogado se arrogava de ser o repositório do saber, do conhecimento jurídico, dele conhecer a jurisprudência, hoje em dia, além da quantidade excessiva que a gente tem, né, de dados, de conhecimentos, de teorias, de doutrinas e tudo mais, que é humanamente impossível, a máquina, nesse sentido, faz muito melhor que a gente. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que nós vamos ter que nos especializar. Quem está controlando o tempo aí me fala, tá? Que a gente está caminhando.
A gente tem que nos especializar, utilizar a tecnologia de forma complementar, mas a gente vai precisar dela sob pena da gente se tornar obsoleto mesmo. Então, tudo isso está sendo discutido na magistratura. O CNJ está com grupos de estudo, criaram os sinapses, estão discutindo hoje redes neurais, deep learning, várias teorias aí para entender como que essas inteligências artificiais pensam, para a gente também ter segurança, porque do outro lado da moeda, além da produção, além da capacidade de produzir, nós temos os riscos sistêmicos. E a ética e a responsabilização de quem der essas decisões e prejudicar, questões administrativas, procedimentais, os discursos morais, né, mesmo, a nossa capacidade crítica moral, coisas que são inerentes à condição humana, que a gente tem que estar atento a essas questões. Mas, como eu disse para vocês, esses advogados meus lá que estão usando o ChatGPT, eles falam também, a gente tem um sistema de inteligência artificial em Goiás que chama Berna, que é uma tentativa da gente fazer uma classificação processual. Aí todo dia vem um termo diferente, né? Hoje eles usam clusters, que é para classificar os processos em caixas separadas. E, por exemplo, no meu caso lá de execução fiscal, a gente está com 3 modelos, que é as execuções fiscais, a gente fazer extinção por pagamento, extinção por parcelamento e outro modelo. E a Berna, ela consegue identificar quais são os processos. E a gente está tentando ensiná-la a colocar o modelo padrão que a gente tem, porque na execução isso é mais fácil, colocar aquele padrão, para a gente poder dar o comando e extinguir em massa, em volume. Mas a gente ainda tem o trabalho manual de cada processo, a gente colocar naquele depois que ela coloca no classificador, conclui para a gente e a gente tem que introduzir a decisão padrão, que isso ainda dá trabalho. Mas eu tenho advogados amigos meus que falam, André, se a gente protocolizar 200 processos de uma vez, a Berna identifica como se fosse uma demanda predatória, uma litigância predatória, e barra e cai no sistema, a gente não consegue protocolizar. Então, eu já programei a inteligência artificial do meu escritório para protocolizar 5 ações a cada 5 minutos. Porque aí não tem problema. Então, assim, a gente está numa guerra mesmo, entre aspas, né, de volume e tudo mais, mas do jeito que a gente está desenvolvendo a inteligência, estão desenvolvendo as contra-inteligências também. E a gente tem que ter armas suficientes para poder trabalhar com isso. E aí, todos vocês estão cansados de saber também, isso foi muito discutido. Nós saímos aí da pandemia com vários avanços tecnológicos que nos imprimiram a necessidade de mudar. Era uma dificuldade, não era? Chegar, você vai ter autorização para trabalhar de home office. Hoje é natural, em vários exemplos, né? Dentro dos gabinetes, escrivanias, e o juiz não tem que estar lá necessariamente batendo ponto das 8 às 18, e não adianta se o processo não estiver andando dentro da caixa dele. E é isso que a sociedade cobra. Então, antigamente, até a gente tinha muitos atendimentos de advogado, hoje é cada vez mais raro. Porque o advogado confere lá, já tem a decisão ou não. Ele já faz o pedido da solicitação por escrito, no e-mail, num balcão virtual, que hoje é determinado pelo CNJ. Então, ele vai lá se precisar mesmo uma situação diferenciada. E eu falava para o Eleandro e para o pessoal que é o seguinte, até 3 anos atrás, eu estava em vara criminal de reclusão. Eu era refratário, muitos juízes eram preocupados. Como é que você vai fazer uma citação por WhatsApp? Uma intimação criminal por WhatsApp? Porque tem os 2 pauzinhos azuis lá, verde, que aparece. Mas você sabe se é ele mesmo? E hoje já naturalizou. Juizado nem se diga. Da área civil. Então, coisas que há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás
eram distantes, que não, isso aí não vai passar, a corregedoria já está passando. E essas iniciativas novas, de atribuições novas, não se iludam. Muita gente pode pensar assim, mas estão arrumando mais trabalho para mim. Eu vou ter que mexer com esses computadores, vou ter que fazer isso e tal. E está todo mundo no celular, no Zap, fazendo tudo hoje, pagando digital, boleto, está todo mundo fazendo isso. Agora, se a gente não se preparar, até você chega no restaurante para comer. Tem vários estados que tem a lei aí que exige que você tem que ter o cardápio físico. Mas se você não tiver o celular lá e não aplicar o QR Code, você fica com fome. Não é? Então é um pouco disso que a gente está passando. E aí os tribunais se adaptaram, né, criaram aí vários sistemas, Infojude, Renajude, Citvajude, Serasa-Jude, BMP, Infoseg, CMC-Jude, CEU, Ciel, Sniper. E uma coisa que eu descobri aqui hoje, né, tem um colega de vocês aí, que depois nós vamos conversar bastante com ele e tal, está fazendo um trabalho, um estudo, e eu perguntei antes, né, de saber onde que a gente está pisando, como que é aqui em Santa Catarina? Vocês têm acesso? Vocês podem pesquisar os sistemas? A gente tem a atribuição típica do oficial, que a gente vai falar de forma bem passando, que já é um agente de inteligência na prática, gente. Vocês já são. O que é inteligência? É colheita de dados, é criar um relatório. O que é relatório? É a sua certidão. Só que o que você fazia antigamente? Você ia na rua, você estava na rua, conversava com o porteiro do condomínio antes de entrar, conversava com o vizinho da família. Hoje você pode acessar os dados abertos, Facebook, Instagram, a localização, né? Quem tem muito dinheiro, entre aspas, e não é ganhado com esforço, gosta de mostrar, né? Então, ele não tem o CNPJ daquele patrimônio, daquela empresa, não tem a titularidade daquele automóvel, mas ele está desfilando na rua aí com um carrão valendo R$1 milhão. Ele quer tirar onda e sai no Instagram, e tudo mais. Então, a vaidade mata e o peixe morre pela boca, né? E aí, os senhores e as senhoras, como agente de inteligência, vai lá no sistema aberto, que, sem contar com isso aqui, e pode fazer o relatório de inteligência e com aquilo ali executar. Descobrir um laranja, e aí o advogado, com aquilo ali, pede a desconsideração da personalidade jurídica e tudo mais, né? Mas aí eu falava que aqui em Santa Catarina vocês já têm a possibilidade de acesso, inclusive do próprio Sniper. E o que é Sniper? É o sistema mais completo, que ainda não está totalizado, mas ele tem uma coisa que a gente chama, na informática, né, nesses grupos de informática, que chama interoperabilidade. Então, ele é capaz de pegar o Renajude, que é do sistema de busca de carros, o Infojude, o Citvajude, o Datajude, registros de todos os cartórios do país, registros eleitorais, e com um clique ele faz o levantamento de todos aqueles dados e te dá uma localização, um endereço, um patrimônio, e aí com aquilo ali você facilita a sua vida, você tem que ir no cartório e saber onde que está colocando, se a pessoa é casada ou não é, qual que é o regime de bens dela, e aí ele tem uma comunhão universal, uma comunhão parcial, ou autorizado em uma união estável, você pode melhorar o bem do cônjuge na meia parte do cônjuge, e várias outras questões aí, como é debatido. Tem cursos aí, que eu falava até para o Fernando, né, que é importante depois vocês fazerem alguns workshops, alguns cursos de extensão mesmo, e aí isso eu acho que é atribuição dos próprios tribunais nas escolas de servidores, né, porque vocês são extensão do Poder Judiciário, vocês são longa-manos do Poder Judiciário. E precisa dessa capacitação para a gente aliar esses sistemas que a gente tem com a expertise da rua que vocês têm. E aí é a possibilidade de análise crítica, de empatia, de diplomacia, poder conciliatório, experiência, que faz toda a diferença. Então, só fazer um panorama geral aqui do nosso sistema judicial brasileiro. Até pouco tempo atrás, eu não sei nem qual foi a mágica que a gente teve, se foi repercussão geral,
se foram alguns filtros que deram aí, os temas repetitivos, apesar de a gente estar longe ainda. Acabamos de ter um congresso de precedentes lá em Goiás, mas a gente não tem um sistema coeso, a gente não tem um sistema ainda que alia toda a concepção de unidade sistêmica dos nossos direitos, até porque não conversam os tribunais entre si, e a gente tem um STJ e tem um STF, muitas vezes o STF com fama e com, entre aspas, a competência constitucional, mas acaba falando sobre inúmeros temas que não são eminentemente constitucionais e acabam lá por ser um repositório de tudo quanto é coisa nacional, que fica praticamente impossível. Você pegar a Suprema Corte americana, eles recebem 1.000 processos em média por ano. São 9 justices. Nós temos 11 ministros. Dos 1.000 processos por ano, eles escolhem mais ou menos 100. Escolhem 100. O que eles fazem com os 900 que sobraram? Joga no lixo. Lá eles têm a atribuição de falar assim, isso aqui não é um caso de repercussão nacional, não vou julgar. Pode fazer isso aqui no Brasil. Aí você tem o artigo 5º, esses 35 de inafastabilidade do Poder Judicial, por que você está julgando isso, não está colocando aquele em pauta, tudo é desconfiança. Né? A gente não tem ainda um sistema judicial coeso. Isso repercute na quantidade de processos. E aí o que eu falava para vocês, até 5, 6 anos atrás, sei lá, a gente tinha 110 milhões de processos. Com 200 e poucos milhões de habitantes. Eu sempre falava em palestra para alunos lá, se você considerar que cada processo tem autor e réu, toda a população brasileira tinha um processo na justiça. Se você considerar proporcionalmente na média. Né? Mas hoje a gente tem 84 milhões, em média. Desses 84 milhões, 1/3 é execução fiscal. 1/3 é execução fiscal. E de todas as execuções cíveis em geral, a execução fiscal representa 1%. E a taxa de congestionamento das execuções fiscais é de 90%. Ou seja, de cada 100 processos distribuídos no ano, a gente só consegue arquivar 10. 90 estão atravancando nossos escaninhos. E aí vem o ministro Barroso, procurador do Estado do Rio de Janeiro, antes, advogado de renome, mas era procurador do Estado, com uma visão mais publicista da coisa, e teve a tese dela de desjudicialização. E aí tem alguns riscos. Para mim, por um lado, é bom, opa, peraí, vai desjudicializar isso aqui, eu vou ter menos serviço para mim. Meus processos lá que eu estou com 20 e poucos mil, vai cair para 5 mil, sei lá. Isso já vem até na esteira da alçada, que eu vou explicar para vocês. Mas, quando a gente diminui as nossas atribuições, a gente perde poder. A gente fala muito lá, existe alguns debates entre a justiça estadual, federal e tudo mais, e existe uma briga dos federais querendo ser... Nós somos juízes federais, o TRE e os TSE estão vinculados à justiça federal. Então a gente tem que ser juiz eleitoral. Só os juízes federais podem ser juiz eleitoral. Então você tem que morar lá na comarquinha de 10 mil habitantes também. Tem que fazer audiências do pobre lá, do senhorzinho que está no INSS todo dia lá, fazer 50 audiências num dia lá de INSS. Ah, não, eu não quero não. Então, quando a gente quer só o filé, a gente perde o osso também. E aí, nessa situação, é o que está acontecendo aqui um pouco com vocês. Se a gente brigar por isso e tal, não, vou desjudicializar tudo, e já está acontecendo, tem os dois lados da moeda. Tira serviço da gente, mas para a população é bom. Porque por que existe o sistema judicial? Hoje nós temos partilha de bens no cartório, questão de família no cartório. Muita coisa está passando para lá, tirando coisas dos juizados. E desjudicializar toda a execução fiscal também, passando por um cartório e tudo mais, que aí tem cobrança de taxas e tudo, né? Onde está a independência judicial? E o magistrado tem as garantias constitucionais, na movibilidade, né? As próprias independências dele, as decisões dele são baseadas nisso ali, que ele tem essa garantia constitucional para dar uma decisão e não está preocupado se quem pediu foi a procuradoria, se quem pediu foi um particular, se o cara tem muito dinheiro ou não.
Esse é o sentido da justiça, a gente fazer a questão efetiva. E dentro das execuções, né, e que é o propósito até do próprio judiciário como um todo, de vocês como extensão, as execuções existem para quê? Para entregar um crédito para o exequente. E eu cheguei lá na minha vara, processos com 27 anos, 25 anos, sem arquivamentos. Por quê? Será que os juízes, todos que passaram atrás de mim, não arquivaram porque era volume demais? Eles não sabiam que existia prescrição intercorrente? Não. Porque a procuradoria, com alguns créditos, eles não abrem mão. O crédito é milionário, é alto. Então, quando chega 4 anos e 8 meses, 4 anos e 10 meses, vai lá e peticiona. Interromper a prescrição. Só que aquilo ali está travancando o nosso arquivamento, a nossa entrega da prestação jurisdicional. E qual que é o meu trabalho enquanto juiz lá? Eu tenho que ser gestor, né? Isso, o CNJ pede, todo concurso para gestor, mas a gente tem que ser gestor, né? Todo dia, né? E vocês também, e gestores da unidade. E aí a gente chega numa situação lá que você acaba entrando num modo contínuo, num piloto automático, que vai levando e vai suspendendo, vai adiantando. E aí é a hora de entrar a inteligência processual. Por quê? E é o que a gente já conversou na Procuradoria, e a gente vai falar um pouco aqui do piloto de Goiás e de outros estados que têm umas questões incipientes. Na medida em que você conversar com as procuradorias, aí é o nosso primeiro piloto segmentado dentro da questão da execução, que é o maior gargalo dos tribunais, né? E que é o interesse da gente tirar o convencionamento. Você conversar com os exequentes e falar para a procuradoria, olha, eu preciso que vocês me passem uma lista de quais processos desses 20 mil lá são imprescindíveis para vocês, que vocês não abrem mão do crédito, que é uma coisa significativa, que vocês acham que tem possibilidade de satisfação. Com base naquilo, a gente separa essa lista, encaminha para essa central de oficiais que vão fazer um trabalho inteligente de levantar dados com as expertises que vocês já têm, com as habilitações que vocês já têm. Aqui em Santa Catarina tem de quase tudo, parece, né? E aí basta o requerimento no sistema e está autorizado. Isso vai dar muito mais efetividade, rapidez, celeridade e resultado. E aí o colega que vocês falavam aqui que o índice de satisfação de cumprimento de mandato em 24 horas é de 74%. 74%. E os FAEL falaram para mim que lá em Alagoas, dentro do núcleo desse criminal lá, eles tinham uma média de 50% de mandatos cumpridos, o índice passou para 86%. E os não cumpridos saiu de 50%, foi para 16%. Então, é uma situação significativa. Que a gente para de amassar barro. Então, tudo que a gente está colocando, e a gente vê aí, a gente cansa de participar de reuniões que os temas são racionalidade, gestão estratégica, planejamento, economicidade, transparência, controle de metas, responsividade, resolutividade, a contabilidade, que é o termo do direito administrativo que os administrativistas já discutem há muitos anos, que é como se fosse um controle das coisas públicas, né? A gente prestar contas para a população daquilo que a gente está fazendo, e é nosso dever, né? Porque, apesar de todos os pesares que a gente possa ter, gente, dentro do nosso judiciário, tem gente que critica a questão, né, de ética e de tudo mais, o que a população mais reclama? Sempre. Da demora na entrega processual. E eu, às vezes, até brinco. Eu gostaria que o juiz analisasse um pouco tempo a mais no meu processo. Eu sou um réu, estou lá, em vez de ser levado para uma decisão de pronúncio para um júri triplamente qualificado, eu quero que ele gaste mais um tempinho me analisando, não é que absolva, eu quero que ele em 10 segundos assine um mandato de prisão, não. Mas é isso que a população quer, é a cultura do WhatsApp, é a cultura do imediatismo. E existe a necessidade de ponderação.
existe o raciocínio, que em toda decisão que a gente dá, que a parte que é um tratamento, né, que é uma produção industrial exponencial no âmbito da inteligência artificial, agora com Big Data, mas quer que o seu processo seja analisado artesanalmente. Né? E todo mundo, quando é o seu, né, olha o processo. Ah, mas o juiz não leu isso aqui, que não botou aquele período ali e tal, mas não fecha a conta. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar a tecnologia na medida do possível, com todos os cuidados, para nos ajudar, porque senão a gente não vai dar conta de dar vazão a isso. E aí a gente pega alguns exemplos nacionais dentro da execução fiscal, por exemplo, o TJ de Pernambuco tem uma questão com inteligência artificial que deu uma dinamicidade muito grande lá nos processos. O Tribunal de Minas deu um salto gigantesco, que hoje é referência nacional, e ganharam até o prêmio Inovare por causa da execução fiscal eficiente. E, recentemente, o CNJ soltou o tema 1184, não, o Supremo decidiu o tema 1184, repercussão geral, e depois saiu a resolução 547 do CNJ, que atribuiu um patamar de alçada de R$10 mil para que todos os municípios do país, né, observem aquele valor de alçada e todos os tribunais arquivem os processos que estejam abaixo dessa alçada. Aí a gente, né, teve até uma marcha dos prefeitos para Brasília, gente, tudo para poder questionar isso. Porque se você pegar na maioria, muitos municípios poderiam até dizer que é lógico que eles não dependem só dos devedores, senão eles quebravam mesmo, né? Mas dentro da execução fiscal, que é um patrimônio significativo dos créditos, dos recebíveis, você tem aí que as causas até R$10 mil é a maioria absoluta dos municípios. Só que qual a conta que a gente tem que fazer? O Tribunal de Justiça Estadual, ou os federais, né, que são pagos por rubricas do Imposto de Renda, ICMS e outros tributos, e o ISS, o IPTU, os créditos dos órgãos representantes das prefeituras, né, as multas ambientais e tudo mais que compõem os créditos municipais, eles têm rubricas, fontes pagadoras diferentes, só que nós, como cidadão, nós pagamos todos, né? Nós pagamos 3 níveis. E o IPEA fez um cálculo, há um tempo atrás, mais de 10 anos, que daria R$4.700, e hoje, atualizado, a gente chegou à conclusão, aí o CNJ tem esse estudo, e está isso no tema 1184, lá na raça de acidente deles, que o custo individual de um processo de execução fiscal, na maioria dos processos em geral no Brasil, é R$9.700. E aí o CNJ colocou 10 mil para ficar fácil a conta, para não dar dificuldade para a gente ficar fazendo essa diferenciação. Tem que ter uma questão objetiva. E aí você para pensar, você pega uma procuradoria municipal que tem um crédito de R$500. Aí você dá 500, você faz todo o esforço de localizar bens e tudo mais para dar R$500 para a prefeitura e o Estado vai bancar aquele processo, nossos tribunais, com R$9.700 a cada. Não vale a pena. É contraproducente, não é inteligente, né? Só que a gente tem que convencer as pessoas disso, e aí a gente já está na briga com as procuradorias e tudo mais, mas não foi feito a toque de caixa. E o que as procuradorias pedem para a gente? Não, doutor, então peraí, lá na resolução está falando que tem que ser a busca tem que ser nos últimos 12 meses. Então, dá mais um clique lá no seu buscador, no seu robô automático. Se não achar nada, aí pode arquivar. E é isso que está acontecendo na maioria dos municípios. E alguns juízes não estão nem respeitando isso, estão até arquivando de plano. E aí gera, esses dias, fizeram uma decisão lá em Goiás que arquivaram 4.000, 5.000 desse jeito, vai virar 5.000 recursos no tribunal. E é mais trabalho para todo mundo. E aí é mais custo, mais complicação. Então, o que tem que chegar no meio termo? Tendo esses núcleos de inteligência, que não podem depender só do robô, só dos terceirizados, e aí tem todo o diferencial de vocês, concursados. É o quadro permanente dos tribunais. Experiência.
capacidade crítica, possibilidade de responsabilização administrativa. Porque conversava com um colega de vocês, o oficial sabe, ele faz uma consulta de dados, mesmo que sejam dados sensíveis, o nome dele fica registrado lá no sistema. Onde que ele entrou, onde que ele passou, que site que ele passeou. Se ele usar indevidamente aquele dado, tem abuso de autoridade, tem uso indevido de documento público, pode ter falsidade ideológica, pode ter PAD, pode ter responsabilidade civil, administrativa, dano moral. Então, o concursado, né, a média absoluta de todos nós, sabe onde que a boca aberta do rabo. Né? Então, já tem PL no Senado, 4755 de 2020, tinha outro PL aí que era 2018, o Sindojus, a Paraíba, a Fesojus, vários sindicatos já se organizaram para tentar, né, incutir no próprio Congresso Nacional essa necessidade de minimamente discutir a matéria, mas da gente pensar estrategicamente, que é isso que os tribunais exigem da gente. A gente ter esse planejamento estratégico para usar mais a nossa mão de obra capacitada, fazer mais com menos, e com os aspectos críticos e éticos que eu tenho debatido aqui com vocês. Agora, tem até uma outra questão. Quando se fala de inteligência, e aí o pulo do gato, né? Aí a diferença na hora que você fala inteligência processual, e existem vários tipos de inteligência, né? Por exemplo, o físico, né? Os fiscais de Estado, eles têm um centro de inteligência deles. Os tribunais, em geral, hoje, criaram um centro de inteligência. A gente tem um centro de inteligência lá em Goiás que começou com o lado de segurança pública institucional. Então, primeiro era proteção de magistrados, proteção de servidores, dados sensíveis. E hoje vocês veem hackers aí atacando o próprio STJ. Parou e tem um bug lá por dias, 3 dias, parece. Então, se a gente não tiver uma equipe para fazer a contra-inteligência, todos nós estamos aí com a possibilidade de grandes perdas enquanto sociedade. Mas, quando você fala de inteligência sozinha, esse termo é equívoco. Esse termo gera paixões, gera preconceitos. Aí vem o ranço. Acha que é a KGB, é o MI6, é a CIA, é o FBI, é o SNI brasileiro, que tem um ranço da época da ditadura, do período de exceção. Aí quem criou foi o Golbery da Costa e Silva. E depois, só em 99, é que foi realmente regulamentado o CISBIN, né, e transformou em ABIN. E aí o povo acha que é uma escola de espiões. Então, peraí, eu vou colocar esses dados sensíveis lá, então o povo acha que eu sou araponga. Né? E existe esse ranço, essa mistura. Só que isso já é pacificado. Aí o nosso tribunal hoje já tem um centro de inteligência processual para várias coisas, para questão de violência doméstica, tem uma inteligência atuando. Eu mesmo fui coordenador, ainda sou, mas estava na coordenação de um aplicativo lá que a gente chamou de APPenha, que era, para mim, era muito básico. Você coloca uma tornozeleira eletrônica na pessoa, eu falo isso em toda a custódia. A dependência da situação é bom porque o policial sentado lá no núcleo, não sei se no NIOS deles lá eles têm esse acompanhamento, né? Mas o policial está sentado com o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas do Estado. Não aparece a fotinha com o rios dele no Instagram, onde que o cara está. Aparece um pontinho vermelho se movimentando. O cara com a tornozeleira. Eu sei se a mulher que eu dei uma medida protetiva e o cara já tentou 3, 4 vezes matar ela, dar facada e tudo mais, se ele não passou lá na porta da farmácia de tornozeleira, na moto, e não deu um tiro na cara dela, qual é a garantia que a gente tem? Então, teve até uma campanha recente que chamava Sinal Vermelho, que foi para o CNJ, foi para o Congresso, para aprovar várias leis, que era o seguinte: a mulher, ela tinha que, ela estando ameaçada em casa,
ela iria pegar um batom vermelho, fazer um X na mão, e ela ia chegar numa farmácia, no supermercado, qualquer lugar, ela ia mostrar o X. A pessoa que estava na farmácia, todos, a população em geral, treinada, os bares, ia entender que aquele X é um sinal de socorro, e aí ia saber quem que é a mulher, qual que é o dado dela, e achar ela, e ia fazer a denúncia, quem que é o cara, quem que é o agressor. Que lógica tem isso, gente? É uma presunção fictícia. E aí, o que é o app e vários aplicativos que já tem no Brasil afora? A mulher, no banheiro dela, baixa o aplicativo, tá lá o cara tentando esmurrar a porta, ela já tem um cadastro no celular do cara, já tem a geolocalização que ela manda para a polícia, para a Patrulha Maria da Penha, já tem as fotos da lesão que ela já levou, ela printa e manda. Isso serve para o nosso processo, para você instruir de forma melhor. Já tem os vídeos, tem o áudio, tudo ali que não fica na conversa na Maria da Penha, porque se você não tiver uma lesão aparente, é a palavra de um contra o outro, aí a mulher demora 10 anos para poder reclamar. Por que não usar inteligência processual, um aplicativo, e a gente fazer essa conversa desse aplicativo da polícia com os nossos sistemas processuais judiciais, o juiz entrar na audiência, já ter noção, e a mulher ser cadastrada, e ela sair dali com um acompanhamento, com a determinação do cara sair do lar, até para ter, às vezes, até um acompanhamento social, psicológico, tudo nos cadastros do próprio celular, que é o nosso instrumento hoje em dia, que todo mundo tem. Mais de 80% da população brasileira tem smartphone hoje. Então, essa ideia de inteligência como lados de segurança pública, só dessa questão, ela já está caindo por terra, mas a gente precisa disseminar perdendo o medo. E como que a gente perde o medo? Conhecendo, nos capacitando, buscando informação, nos treinando. Por exemplo, a própria Polícia Militar. A Polícia Militar tem atribuição de investigativa? Não. A Polícia Militar, ela não é polícia judiciária, que é a Polícia Civil, que faz um inquérito, que monitora com dados de inteligência e passa para o tomador de decisão, que às vezes pode ter até uma pré-análise da denúncia ali, para o promotor, que pede ao juiz depois, que o MP tem a inteligência deles, do lado penal, mas em outras esferas também. Mas hoje a polícia tem a P2 e tem os centros de inteligência deles. Porque como que a gente, num país desse, que as pessoas adoram falar que a gente tem um índice de condenação ou de encarceramento muito grande, né? Mas por que o Brasil tem um índice de encarceramento muito grande? Porque tem bandido demais. E aí, se você considerar uma taxa, por exemplo, de cada 100 homicídios, só 10 são investigados. Dos 10 investigados, para ter um inquérito, para ter uma denúncia, para ter uma sentença condenatória, e depois para transitar em julgado, olha o filtro que já passou, e a gente ainda encarcera muito. A inteligência é a gente trabalhar com análise de dados, é a gente passar esses dados para os tomadores de decisão, a gente vai poder trabalhar com dados abertos ou dados sensíveis, e aí a garantia do magistrado que vocês têm, do requerimento do exequente, para poder dar uma decisão judicial e autorizar vocês no mandato a fazer aquela busca. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, em arremate, a ideia central desse projeto envolvendo centrais de inteligência, aproveitar a mão de obra qualificada desse quadro permanente de vocês, dos tribunais, melhoria na eficiência do Poder Judiciário, e aqui a gente tocando a execução, que é o nosso cargo mais sensível. Não adianta a gente ter execução se a gente não der a satisfação do crédito. E os robôs, o IA, eles vão trabalhar até um certo ponto, só na quantidade exagerada de dados, mas não no detalhe, não naquilo que vocês podem fazer em campo, não no tratamento desses dados. E saber, com espírito crítico, ver onde que está o gargalo, onde que está o laranja,
onde que a gente está descobrindo patrimônio. E daqui a um pouco a gente tem vários outros sistemas aí com cooperatividade, saindo da nossa identificação nacional unificada agora, os próprios Renavans, os sistemas de cartório já todos conversando, a própria subordinação hierárquica. E a gente tem que tomar cuidado, só que quando vocês forem fazer, né, o desenvolvimento desses projetos, procurarem a administração, a gente avaliar essas questões éticas, né, quem que vai determinar essa expedição desses mandatos, se é cada juiz em cada processo, 5 minutinhos, estou fechando. Se tem um requerimento específico dos exequentes, se essas centrais vão funcionar individualmente, se eles vão ter um acesso individual, como aqui é permitido, mas tendo a central, ela vai estar concentrada na capital, vai ter uma macro-regionalização, vai funcionar para o estado inteiro a partir da capital. Porque se você tem uma central eletrônica, você precisa estar fisicamente ali, uma central em cada comarca individualmente. Quem vai pagar os mandatos? Como vai fazer com a assistência judiciária gratuita? Os procuradores municipais já me falaram lá que eles podem criar um orçamento, uma rubrica paralela, se for interessante, se demonstrar que ali eles vão ter uma recuperação de ativos e de créditos. E para encerrar aqui, pessoal, um homem sábio e um jovem aprendiz caminhavam por um bosque. O aprendiz estava preocupado com o futuro e perguntou para o sábio: mestre, com a evolução da inteligência artificial e dessas novas tecnologias, como que será o trabalho humano? Ele vai se tornar obsoleto? O sábio observou as árvores ao redor e respondeu: veja essas árvores, jovem. Elas crescem fortes e altas, mas não fazem isso sozinhas. Elas dependem do solo, da água, da luz, do sol e de muitos outros elementos para se desenvolverem. Da mesma forma, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa. E as tecnologias novas também, que a gente, mesmo sendo refratárias, a gente tem que se adaptar e buscar conhecê-las. Mas ela necessita das habilidades humanas para ser plenamente eficaz. Mas, mestre, como nós devemos nos preparar para essa nova era, então? O sábio, então, se abaixou, pegou uma pequena semente e mostrou para o aprendiz: essa semente aqui, se plantada e bem cuidada, pode se tornar uma árvore frondosa. Assim deve ser também o ser humano. Ele precisa plantar conhecimento e cultivar suas habilidades para que, ao crescer, possa usar essas tecnologias como um complemento, não como um substituto. E lembre-se, jovem, a inteligência artificial e essas tecnologias são como o vento, que ajudam a espalhar essas sementes. Mas cabe a nós saber plantar, regar e cuidar para que nós possamos colher os frutos melhores. Obrigado, bom dia.